Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso tempo de culto. Veja só, é o nosso primeiro culto aí de 2022 e geralmente essa época nós temos certas expectativas, a gente já tem, quem sabe, planos. Algumas pessoas têm planos, né? Algumas pessoas já têm coisas já assim pensadas, já perspectivas para o ano, né, que se inicia. Talvez outras pessoas nem tanto. Mas eu queria deixar para você, queria na verdade fazer um convite, um desafio de você colocar nas suas prioridades para esse ano 3 coisas: louvar a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Ter este ano com estes propósitos, estarmos voltados para o Senhor. Há uma palavra que para muitos é conhecida, que é de Mateus 6,33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, confiar no cuidado do Senhor, e o restante será acrescentado. Vamos começar o nosso ano assim, em louvor e adoração, cantando Quero Louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Como é bom, Senhor, como é bom ser amigo Teu, poder experimentar, Senhor, dessa amizade, Senhor, desse relacionamento, Senhor, que é indescritível, Senhor, é indescritível, porque não é nada comparável, Senhor, ao que nós vivemos, que preenche, que dá sentido, que dá alegria, que responde, Senhor, a todos os nossos anseios. Obrigado, Senhor Jesus, que assim nós temos no horizonte esse ano que se inicia e que nós, assim, precisamos colocar nas Tuas mãos, entregarmos a Ti, confiarmos a Ti, Senhor. Nós não podemos dar nenhum passo sem que o Senhor permita, sem que o Senhor estenda da Tua mão, sem que o Senhor estenda da Tua graça. Tem misericórdia, Senhor, e compaixão de nós, porque tantas vezes nós queremos andar longe de Ti. Nós não queremos saber do Teu cuidado, Senhor. Enquanto o Senhor estende a mão, enquanto o Senhor estende o Teu consolo, enquanto o Senhor promete da Tua presença. Misericórdia, Senhor, e perdão. Que seja a escolha nossa, Senhor, viver na Tua presença, buscando a Tua presença, Senhor. Que o ano de 2022 seja diferente desses dois anos que passaram, Senhor, marcados por tanta dor, Pai. Com certeza virão dificuldades, virão problemas, mas a diferença é que o Senhor estará presente. Na verdade, isso faz toda a diferença. Obrigado, Senhor Jesus, que nós podemos ter acesso também à Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Que Teu Espírito Santo abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração. Que essa palavra, ela faça sentido para nós. Quebra barreiras, quebra, Senhor, resistências, tudo que realmente impede de ouvir a Tua voz e conhecer a Ti, Senhor. Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus tão maravilhoso. Só Tu és aquele que pode transformar o nosso coração, transformar a nossa realidade, fazer nova todas as coisas. Que neste culto, Senhor,
possamos sair realmente como novas criaturas, transformados, moldados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Ano Novo, feliz 2022. E de fato não é uma palavra só da boca para fora. Precisamos experimentar um pouco mais desse ano novo, disso que se renova, nessa nova oportunidade de vivermos algo diferente daquilo que foram os 2 anos anteriores, diferente daquilo que foi o ano que passou. E que nesse novo ano, que nesse ano de 2022, você e eu possamos produzir muitos frutos. Que possamos produzir frutos diferentes desse ano que passou, onde nós lutamos para manter um pouquinho, quem sabe até da folhagem. Que haja a oportunidade de frutos renovados, como oportunidade de novo começo. Eu desejo isso para a minha vida. Que neste ano de 2022 surjam novas oportunidades, que aquilo que é bom seja preservado e reafirmado, que continue, e que aquilo que ficou pelo caminho em 2020, 2021, ou durante os anos anteriores todos da minha vida, que Deus vá agora acrescentando como possibilidade de produzir frutos, que sejam novos frutos neste novo ano que se inicia. E quando eu penso em frutos, me vem à mente uma experiência, um momento, uma história bem familiar, de família, de fato, quando meu pai uma vez veio me visitar. Daí nós caminhamos pelo quintal, num bate-papo legal que a gente normalmente tem, e daí a gente olhando ali as árvores que estão no quintal, os arbustos, as folhagens. Meu pai deu uma olhada num monte de amoras vermelhas que a gente tem num cantinho nos fundos da casa, arbustos de umas amoras meio silvestres, e ele olhou para aquelas amoras vermelhas, para os pés, e disse, você jogou bastante adubo aí para folhas, né? Eu disse, eu usei o NPK 10-10-10 e um pouco de ureia. O NPK 10-10-10, meu pai já deu uma olhada assim, meio tipo, não sabe muito bem do que está falando, mas estava no pacote, eu repeti aquilo que estava lá, não fazia a mínima ideia do que significava muito aquilo. Mas produziu muitas folhas. Muitas. Estava verdinho, arbustos grandes formaram com aquelas amoras vermelhas. A questão é que a quantidade de frutos ali era muito pouca. Tinha muita folha, mas fruto mesmo era pouco. Daí meu pai olhando para mim, ele disse, olha, agora do jeito que está, então, dá uma adubada com um 4-14-8. No pacote vem escrito, né? 4-14-8, as proporções ali do adubo. Isso vai fortalecer as raízes, ele disse, já que tem muita folha, mas não tem fruto. E alguém que entende de agricultura menos do que eu, poderia dizer, mas o que tem a ver raízes, já que você quer que produza frutos? Folhas tinha bastante. A questão é que a resposta do meu pai para a falta de frutos ali é a resposta bíblica, e nós vamos entrar em alguns desses textos, que mostram que quando há necessidade de frutos, nós precisamos cuidar das raízes. O que tem a ver uma coisa com a outra, nós vamos descobrindo, porque é a partir das raízes que o arbusto, que aquela planta produz frutos, que a árvore vai produzir mais frutos. É importante fortalecer raízes. E eu te convido para uma dessas palavras, das muitas que nós temos na Bíblia, que falam a respeito disso. Para que neste ano de 2022, nós possamos estar lançando as raízes na direção de algo bom. E bem enraigados nessa terra, que venha dali tudo aquilo que há de necessidade para ser produzido, elaborado, transformado
edificado, realizado nesse ano que se inicia. Te convido a nós nos voltarmos para Colossenses, capítulo 2, versículos do 6 até o 10. Colossenses 2, do 6 até o 10, que diz assim: Ora, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Quando a gente olha para essa palavra, ela mostra uma distinção, uma diferenciação entre aquilo que poderia nos levar a nos distanciar do propósito de Deus, aquilo que é bom, e daí são as vãs sutilezas. Nós vamos entrar depois logo nisso, nas filosofias. Mas, por um lado, de forma positiva, o que nos é colocado aqui é que há uma necessidade de estarmos firmes, vivendo em Cristo Jesus. Essa palavra que nos é colocada aqui por Paulo, como palavra de Deus, ela usa duas expressões positivas para nos mostrar o que pode nos acompanhar nesse ano de 2022. Estar enraizados, versículo 7, e edificados, confirmados nessa fé que nos acompanha. E Paulo fala a respeito disso porque existe uma relação não apenas muito íntima entre a pessoa que crê e aquilo que Jesus é, mas existe uma relação, ela é vital, ela promove vida. A vida depende disso e ela é essencial entre a pessoa que crê em Jesus, o Cristo, e o próprio Jesus. Diz Paulo, assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Muitos de nós, neste ano de 2021, 2020, recebeu a Cristo. Conheceu a Cristo com mais profundidade, ouviu falar dele. Ele chegou ao nosso coração, à nossa vida, ao centro das nossas decisões, pelas oportunidades que nós tivemos dos desafios que nos foram apresentados. Diante de morte e doença, Jesus veio como cura, como salvador, como aquele que ampara para muitas pessoas. E talvez você também experimentou um pouco mais desse Jesus. Você o recebeu em sua vida. Então agora, continue a andar nele, diz a palavra de Deus. Persevere, permaneça. Assim como recebeu, que haja agora um movimento nele. É isso que Paulo está nos colocando. E agora nos coloca como exortação, como lembrança, com ênfase, dizendo isso não é automático. Isso não é assim tão natural, porque é necessário ser lembrado. Porque se fosse algo automático, o receber a Cristo e então passar a andar nele, não era necessário sermos lembrados disso. Mas há algo aqui que então destaca o fato de que agora, quando nós traçamos os novos planos, quando nós tomamos decisões neste novo ano, nós somos chamados a fazer isso, nos movendo em Cristo Jesus. É essa palavra que Paulo usa aqui. A palavra no original tem a ver com andar junto, caminhar junto, se mover, viver nele. É sobre isso que trata essa palavra de início de ano para nós. Para ilustrar então isso, agora duas coisas acontecem, são usadas em passivo e uma terceira é acrescentada. Que estejamos enraizados nele. Que sejamos edificados nele e confirmados nesta fé. Ou seja,
há aqui algo que não apenas se desenvolve, mas que precisa ser preservado. As raízes, quando estão no solo, e eu vou ficar nessa metáfora, ou nessa ilustração do enraizar-se, quando as raízes estão lá, elas vão lançando cada vez mais para a profundidade, buscando algo lá. Radicados, se você tem a Almeida. Enraizados, se você tem a NVI, é a tradução para isso. Enraizado em Cristo. Firmados então na fé. Nós estamos iniciando mais um ano, cheio de oportunidades. E isso é muito legal. Oportunidades novas que estão se apresentando para nós. Uma quantidade fantástica de dias nos estão sendo proporcionados e cada um deles com 24 horas para toda a humanidade. Cada um precisa então lidar com esses dias e essas 24 horas de uma forma sábia, ou serão desperdiçadas essas oportunidades que nos estão sendo colocadas. São novos desafios profissionais ou desafios profissionais recorrentes, são novos desafios familiares, são novos desafios relacionais, são novos e muito mais intensos desafios emocionais depois dessa pandemia. Nós estamos com uma demanda reprimida de questões emocionais aflorando agora no nosso convívio. Nos encontros, e talvez você já lembra alguma história aí do Natal que passou, onde deu alguma rusga, porque gente que ficou muito tempo sem conviver, quando começa a conviver, começa a dar curto-circuito. É isso mesmo. Agora, então, tem um monte de demandas que precisam ser administradas, serem encaminhadas, e vai ser uma caminhada intensa nesse ano. Não nos enganemos. É um ano novo, mas os desafios que ele nos apresenta, são maiores do que 2021. Poxa vida, que má notícia logo de início de ano, né? Sinto muito, essa é a realidade, bem-vindo, compartilho contigo o desejo e a necessidade de ter Jesus mais presente. É sobre isso que eu estou falando. É isso mesmo, precisamos desse Jesus mais presente nas nossas intensas reorganizações, decisões, mudanças, reafirmações de algumas coisas que são importantes. Precisamos desse Jesus mais presente. E olhando para 2021, nós já podemos dizer agora em 2022, até aqui nos trouxe o Senhor. Até aqui Ele nos trouxe, Ele te amparou, Ele te conduziu. Olhe para aquilo que foi importante e que ministrou a sua vida, que esteve à tua disposição. E talvez você nem fez uso. Por exemplo, muitas pessoas poderiam ter desfrutado um pouco mais deste tempo de ministração, de culto, de palavra, assim como nós aqui fizemos, como comunidade Nova Esperança, e não o fizeram. Talvez se sentiram até um pouco distanciados agora da igreja. É tempo de retomar a caminhada. É oportunidade de reestabelecer vínculos. Talvez você, antes da pandemia, já tinha vínculos bem soltos, distanciados. Então, durante a pandemia, só piorou, com certeza. Então, agora, é o momento de olhar para esse ano e dizer, quero reestabelecer vínculos. Preciso dessa comunhão espiritual, preciso dessa comunhão de fé que me mantém alicerçado, edificado, enraizado e confirmado nessa fé, assim como eu fui já instruído, como diz o versículo 7, onde nós ainda estamos. Encerramos um ano e a nossa tarefa agora é olhar para o caminho que está adiante de nós. Como será essa caminhada? Como esse viver vai se desenvolver? Como prosseguir? Eu fico na expectativa e ansioso para encontrar o Senhor mais e mais por esse caminho. Encontrar mais de Jesus, por um motivo bem importante. Porque esse Jesus é a plenitude de Deus, conforme diz o versículo 9 que nós lemos de Colossenses 2. Jesus é a plenitude de Deus, e estar enraizado nele significa que o que há de pleno, completo, necessário, vai fazer parte do que eu sou. Há necessidade de algo a mais ainda do que aquilo que é pleno sendo repassado a mim para nutrir a minha vida? Então, agora aqui nós temos um contraponto, porque há perigos, diz o apóstolo Paulo. No versículo 8, ele nos lembra, então, tenha cuidado, porque há ameaças.
Há ameaças de planos confusos, há ameaças de ênfases erradas, há ameaças de decisões precipitadas, há ameaças de um monte de coisas que têm a ver com a demanda reprimida de sentimentos, relacionamentos ou desafios. Há um monte de ameaças que podem nos levar a nos distanciar daquilo que Deus tem proposto para nós. Então agora, tenha cuidado. Tenha cuidado ao olhar para o ano de 2022. Estejam alertas, mantenham a atenção. Cuidado que ninguém venha a enredar vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Filosofia, vãs sutilezas, coisas enganosas, tradições de pessoas, princípios elementares deste mundo, eles são colocados numa correlação ao que é o seu extremo oposto, que é Jesus. Tudo isso que de alguma forma pode me levar a me distanciar de Jesus, Paulo está combatendo aqui o gnosticismo, uma heresia do seu tempo, que na verdade tinha a ver com a sua cultura. A cultura na qual aquelas pessoas cristãs estavam envolvidas e que acabava correndo o risco de distanciá-los daquilo que era pleno, que era o próprio Jesus. E é sobre isso que ele está falando. Cuidado com aquilo que pode distanciar vocês do que é pleno. E ele usa então uma palavra agora para descrever isso. E prender vocês, enredar vocês, escravizar vocês, dependendo da tradução que você tem. Cuidado para que essas coisas não enrede vocês. É uma palavra difícil de se traduzir porque ela é tão intensa e aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento é uma única vez que aparece essa palavra e ela representa uma ilustração daquilo que é muito valorizado por algumas pessoas, mas que tem um perigo muito grande. Ela representa aquilo que é ser levado como despojo de guerra, prisioneiro de guerra, arrancado como despojo. É isso mesmo. Algumas decisões que nós tomamos, algumas coisas pelas quais nós optamos, não necessariamente vêm da liberdade que nós temos de decisão, mas elas nos levam sutilmente a ideologias, a narrativas falsas, a sentimentos confusos, e isso vai nos enredando, vai nos escravizando, vai nos colocando como despojo de guerra. Nós estamos entrando num ano muito difícil. Nesse país, nós vamos ter eleições esse ano. Terrível lembrar disso logo no início do ano, mas é assim. Logo, logo nós vamos ser solapados por guerra. Uma disputa intensa e ferrenha. E o risco de ser levado como despojo de guerra, como aquilo que fica pelo caminho e o exército então recolhe como seu, esse risco é muito grande. Muito grande de que muitas pessoas percam o que têm e sejam desarraigados, sejam derrubados. Tudo o contrário do que a palavra de Deus nos está colocando aqui, como enraizados, edificados e confirmados na fé. Alguém que é controlado então por completo, perde a sua liberdade. Cuidado para que ninguém consiga ter você como sua presa. Cuidado para que ninguém consiga ter controle sobre vocês por meio de ideologias humanas, conforme a tradição de pessoas, de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo não é aqui apenas combativo para aquelas coisas que estão ao redor dele e que ameaçam a igreja que ele tanto ama. Ele é propositivo também. E olhando para aquilo que ameaça, ele aponta algo muito diferente que precisa estar no nosso horizonte, precisa ser perseguido por nós, buscado por nós, a melhor palavra. Ele aponta para Jesus. Se vocês já receberam Jesus, movam-se nele, caminhem com ele, vivam nele, pois isso é incomparavelmente melhor do que qualquer novo plano para esse ano de 2022. Ele escreveu ali, vocês estão vendo, está ali mais ou menos no versículo 9 e 10.
A plenitude de Deus, ela se manifestou em Jesus e assim permanece. Sim, Jesus não é apenas um revolucionário social, ele não é apenas um mestre sábio, um milagreiro carismático. Segundo Colossenses 1,15, se você quiser abrir lá, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós tínhamos dificuldades para entender como Deus é, e daí Deus que proibiu de fazer imagens de si, e claro, quando a gente faz imagens dele, a gente faz segundo a nossa vontade de querer, e Deus veio através de Jesus para mostrar quem ele é. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando lemos as histórias no Evangelho a respeito de Jesus, nós vemos Deus na sua plenitude caminhando conosco e agora não apenas como Deus, segundo Colossenses 1,19, na sequência dessa forma cristológica de apresentar Jesus, nos dizendo que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude de Deus, tanto quanto do ser humano. Tentando entender um pouco Colossenses 1,19. Toda a plenitude da humanidade, tudo aquilo que é humanidade, que você e eu somos chamados a ser, estava em Jesus. E tudo aquilo que Deus é na sua plenitude estava em Jesus. E nele então se junta tudo isso que há de mais sublime, supremo e pleno em toda a humanidade, em toda a criação de Deus. Deus presente como humano. E assim então, quando nós temos isso, essa plenitude, por que iremos querer outra coisa? Por que iremos nos deixar levar por outras coisas? Porque nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É ele quem manda. E é para ele que eu vou. Te convido para ir junto. Porque quando a gente tem clareza de que é esse Jesus que nós precisamos, nada que é inferior ao que Jesus é e proporciona é digno que seja reverenciado, admirado, exaltado e que ocupe os meus dias e os seus. Se ocupe com o que é pleno, com o que é perfeito, com o que é digno de adoração, exaltação, louvor. E esse é Jesus. Então, voltando à ilustração das raízes. As raízes, elas retiram do solo os nutrientes e a água que são necessários, então, para ela produzir frutos. Raízes lançadas sobre Jesus, elas vão recebendo dele os nutrientes necessários. Lembra, Jesus, em algum momento, lá no Evangelho de João, disse: eu sou o pão da vida. Essas raízes lançadas sobre Jesus, elas têm a hidratação necessária, a água. Lembra que Jesus em um momento também disse: se você tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. É dele que a gente precisa, dos nutrientes e da hidratação, então. E as raízes, então, elas recebendo dessa plenitude do que Deus é, produzem frutos. Não se preocupe com os frutos, cuide das raízes. Os frutos serão, então, acrescentados. E assim, aos poucos, caminhando para o final, eu quero ler só uma palavrinha ainda lá do profeta. Lá do Antigo Testamento, de Jeremias 17, que é uma palavra tão bela, que aponta nessa mesma direção do que Paulo aos Colossenses havia dito. Jeremias 17, 7 e 8. Bendita é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Para além dessa nutrição e hidratação, a árvore produz também estabilidade. Para além de tudo aquilo que nós aqui em Jeremias lemos, que Paulo está apontando na direção, ela aponta, essa ilustração aponta para estabilidade.
Uma árvore frondosa pode correr o risco de tombar se ela não tiver raízes profundas. E certamente produzirá menos frutos se as raízes não estiverem bem lançadas. Acerca da necessidade de ter raízes, também Jesus já nos falava, quando certa vez ele disse: uma parte das sementes caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6. A necessidade de raízes mais profundas neste ano que se inicia. As raízes já foram lançadas no ano anterior. E agora elas vão continuar recebendo nutrição, hidratação e dando sustentação para a árvore quando bater sobre ela ventos fortes que virão nesse ano, infelizmente, de 2022. A igreja do Senhor Jesus será assolada por ventos muito fortes neste ano. A árvore que está bem arraigada, talvez até perderá alguns galhos. Folhas cairão. Mas a igreja do Senhor Jesus, de fato, aqueles que receberam a Cristo, estão confirmados nele, esses permanecerão. Permanecerão, recebendo do que é necessário. Leva tempo para produzir raízes profundas e fortes. E o mais desafiador de tudo é que é necessário que venha ventos fortes para saber se as raízes estão bem do jeito que precisam estar. Estabilidade, receber a substância que vem do que é pleno, do qual deriva, do qual vem tudo o que é verdadeiro, o que é válido para ocupar os nossos dias, desta vida ainda e que alcança a eternidade. É isso que na presença de Deus eu desejo, de fato em oração, que ocupe os seus dias nesse ano de 2022. Cuide das raízes neste novo ano. Do resto, Deus cuida. O resto, Ele acrescenta. Os frutos virão dele. Quem está arraigado, com suas raízes no que é pleno, não tem do que temer. O que é necessário virá. Abençoado ano novo para você, para os seus amados, queridos e família, e que os frutos venham também na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele mesmo te dê da sua paz. Feliz ano novo. Amém.